Olá pessoal, bom dia. Aqui é Marcos Xavier do Jornal Atitude. Hoje estou aqui com o prefeito Anderson Ferreira de Macatuba. Prefeito, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o senhor de receber a gente aqui no seu gabinete, né? E queria que o senhor fizesse a sua apresentação aqui para o pessoal do Jornal Atitude, os leitores do jornal. Eu que agradeço, Xavier, o convite, né, para a entrevista. É sempre um prazer falar com a imprensa, para a gente poder falar um pouco do trabalho, do que a gente está fazendo aqui na cidade, e prestar contas, né, do nosso trabalho com a população. Prefeito, vamos começar falando aqui do seu primeiro mandato. O senhor entra agora na reta final do último ano. O que o senhor espera agora de 2024? 2024 é um ano politicamente curto, né, de execução por conta das restrições do calendário eleitoral, né? Mas a gente tem muita coisa que tem em andamento, né, coisas que começaram, né, antes, né, convênios, obras, né, assim, que foram iniciadas principalmente em 2023 e que terminam agora em 2024, né? Aí tem a nossa rua, né, que a gente já são quatro vias que serão asfaltadas. A gente já asfaltou no Antônio Romani, que era uma demanda muito antiga da população, né? A última rua do Jardim Planalto, que não tinha asfalto. A gente está agora ali na Estrada da Aguinha, né, fazendo a primeira parte de drenagem para depois começar a fazer estrutura para o asfalto. Depois a gente tem a rotatória do cemitério Parque, né, do cemitério novo, que é um dispositivo que ficou sem asfalto também. E depois a extensão da rua Equador, que também assim, é uma área ali que tem algumas residências e tudo mais, e a gente incluiu, né, é um pacote de obras, né, de asfalto que passa de 6 milhões de reais. A gente está executando parte do recurso do Estado, parte do recurso da Prefeitura. A gente está finalizando também a perfuração do poço, aliás, a perfuração já foi finalizada, né? A gente está terminando a equipagem dele, ele deve começar a entrar em operação ainda em janeiro, né? Então aí a gente viu toda aquela região de Jardim Bocaiúva, América, Jardim Planalto, toda aquela região, ela vai ter um abastecimento próprio, não vai mais depender de um poço que hoje é aqui no centro, que abastece, e que vez ou outra causa alguns transtornos, né? Principalmente causando desabastecimento. A gente entrega também o reservatório do Macatuba 7, reservatório muito maior, né? A gente trocou um reservatório de 250 mil litros por um de 750 mil, então que vai melhorar a pressão, vai melhorar a distribuição da água, vai reduzir a possibilidade de falta d'água quando tiver algum problema de manutenção de bombas e tudo mais. A gente finaliza algumas outras obras, a Praça da Cidadania, a gente inicia a cobertura da praça ali do Mário Rosa, que também é um sonho muito antigo. Tem mais algumas melhorias para se fazer no CAIP, mais algumas escolas também, creches, que a gente está correndo atrás. E uma novidade que a gente está finalizando agora, né, a parte do projeto, é a reforma do Teatro Municipal, né? No final do ano passado a gente conseguiu aí um recurso do Estado, recurso de 900 mil reais, que a gente vai empregar ali, principalmente para tratar das questões de acessibilidade, né? O teatro ele tem quase 30 anos já, então principalmente a parte de camarim, a parte ali, né, dos bastidores, ela não tem assim, degrau, tem porta muito estreita, enfim, coisas assim que dificultam, né, o acesso, principalmente de que tem mobilidade reduzida. E questões de telhado, coisa de manutenção, né, manutenção mais pesada, né. Então, 2024 é um ano de expectativa de entregas, né, principalmente por conta dessas obras. Prefeito, o senhor, nesses 3 anos aí, qual o percentual, mais ou menos, de promessas de campanha que o senhor conseguiu cumprir nesse percurso de 3 anos e há ainda promessas a serem cumpridas? Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Assim, em relação ao plano de governo, a gente tem aproximadamente 70% de cumprimento do plano de governo. A gente propôs um plano de governo bastante audacioso na época, né? Principalmente porque na época a gente fez um plano de governo colaborativo. Então, quando a gente abriu ele para sugestões da população, chegaram muitas ideias, né? E quase todas elas foram aproveitadas e incluídas no plano de governo. Algumas, infelizmente, a gente não vai conseguir cumprir, algumas, assim, com o tempo, se mostraram inviáveis de serem cumpridas. Eu acho que isso faz parte, né, principalmente de quem está no primeiro mandato, né, no primeiro mandato de prefeito, mas ainda tem algumas importantes para serem cumpridas, né, que a gente trabalha aí para implantar ainda esse ano. Boa parte, assim, do não cumprimento, né, se deve, assim, à questão de prioridades, né. Eu até brinco, às vezes, assim, acho que todo candidato que se elege gostaria de sentar aqui e executar só o seu plano de governo, né? Mas a realidade muitas vezes impõe outros desafios e outras urgências maiores, né?
Então a gente teve, por causa da pandemia, no primeiro ano, que foi um período muito crítico, né? A gente teve a questão do CAIG, que demandou um esforço muito grande nosso, um investimento muito pesado também, que precisou ser feito lá na escola. Então são questões assim que vão surgindo e outras coisas que são oportunidades, né? Como às vezes apareceu um convênio do Estado e aí a prefeitura precisa fazer aporte complementar e tudo mais. Então o plano de governo, ele deu a diretriz, né? Daquilo que a gente pensa enquanto gestão pública, né? Mas algumas coisas, ou às vezes a gente não se mostra inviável, né, ser executado, outras são substituídas por prioridades, né, que o dia a dia se coloca, né, com mais urgência, né, e algumas questões a gente precisa primeiro dar um passo para trás para depois avançar mais. Eu falava muito na campanha de ter uma administração mais tecnológica, né, e eu acredito muito que a tecnologia é importante para melhorar a gestão pública, né, mas a base tecnológica da prefeitura, ela era muito simples, sabe, assim, precisava de antes de trabalhar em processos, trabalhar em avanço, primeiro melhorar essa base, né, de infraestrutura tecnológica, né? Inclusive a gente fez investimento para compra de computadores, melhoria de servidor, toda essa parte, né, assim, precisou ser priorizada antes de qualquer avanço. Então a gente estima aí mais ou menos 70%, a gente acompanha, né, o plano de governo principalmente em reunião de secretariado, né, porque cada secretaria cuida, né, das metas que fazem parte do seu escopo. Mas eu acredito que a gente chega perto de um cumprimento muito grande. Assim, era um plano de governo bastante ousado, com muitas ações, né, com muitos eixos, né, de trabalho, e que eu me orgulho muito de ter construído ele com a colaboração da população. E a gente vai entregar ele quase completo até o final do mandato. Aproveitando esse gancho aí, prefeito, houve no decurso dessa caminhada de prefeito projetos que não estavam no plano e que você falou, pô, esse aqui é bom para a cidade, eu vou trazer. O senhor pode citar algum que não estava no plano, você conseguiu realizar e hoje é um orgulho seu aqui em Matatuba? O Nossa Rua é um deles, né? Porque a gente tinha a Nossa Rua. Porque a Nossa Rua é um programa do governo do Estado. A nossa necessidade maior na época, né, era fazer o asfalto do Antônio Romano. Porque realmente assim, era a última rua ali do Jardim Planalto que não tinha asfalto. E como ela é rua de fim de bairro, boa parte da água escoa para lá, da drenagem vai para lá. Então, eu lembro no primeiro ano de mandato, a gente pegou um período de muita chuva, a gente precisou fazer uma obra de urgência ali, porque a água levou tudo. Levou inclusive galeria, rede de esgoto, foi assim, foi um caos. E a gente tinha em caixa o recurso para fazer essa obra. E aí surgiu a Nossa Rua, que era esse projeto do Estado, que na época a proposta do Estado era assim, ó, metade prefeitura, metade Estado. O que a gente pensou? Pô, a gente já tem um recurso guardado aqui, a gente dobra esse recurso. E aí foi quando a gente conseguiu levar, incluir a Estrada da Aguinha, que é uma obra assim, que não estava prevista no nosso plano de governo, né, mas a gente viu a oportunidade ali de criar um novo acesso ali para a região, né, da cidade aqui, principalmente assim, para se conectar ali até o Saber, Jardim Planalto, né? É uma nova rota de acesso que a gente consegue tirar um pouco, porque hoje a gente só tem uma ligação, né? Que é aquela entrada ali do supermercado Azulão, né? Então a gente consegue desafogar um pouco ali, melhora, né, a ligação, dá uma possibilidade maior assim, de desenvolver essa parte da cidade, em termos, né, em termos de futuros loteamentos, em futuro, sei lá, assim, de possibilidades, né, imobiliárias, vamos falar assim. Então, assim, essa é uma questão que a gente tem muito orgulho. A questão da revitalização dos ginásios de esportes, dos dois ginásios, né, a gente também não era uma coisa que não estava prevista, também foi possibilidade que surgiu, né, em parceria com o governo do Estado, a implantação da areninha aqui no Santa Clara, né, a arena da José Figueiredo também, né, uma oportunidade que a gente juntou um projeto do Estado que era a areninha e fez uma obra da prefeitura para a praça no entorno. Então a gente está criando, né, ainda não está 100% concluída, mas criando assim, uma possibilidade de lazer muito legal ali e que a gente vê assim, no dia a dia, à noite. Eu falo assim, a maior felicidade é quando a gente vê uma obra sendo utilizada, né? Então assim, passar ali à noite, ver a movimentação, ver os jovens, as famílias ali se concentrando ali, isso não tem preço que pague. Né? Então, assim, essas coisas assim, traz muito orgulho. A questão do CAIC era uma necessidade antiga, eu acho, velho. Desde quando eu era vereador, eu já tinha me aproximado ali dessa questão das reclamações que tinham ali na escola. Na verdade, assim, é uma escola muito grande, né? Aquele projeto
O projeto CAIC, né, aquela escola modular, ele foi construído em 94, 93, 94. Se eu não me engano, foram construídos 416 CAICs no Brasil. Mais de 400, né, pelo governo federal. Boa parte deles já foram desativados, por problemas estruturais. Mas aqui no caso de Macatuba, esse equipamento veio para a prefeitura e se transformou na maior escola da cidade. Né? E além da escola, creche junto também, né? E eu lembro de uma visita que eu fiz lá e tinha muito problema de goteiro. Muito problema, assim, chovia, não precisava uma chuva muito pesada, você tinha assim, muitos pontos de gotejamento dentro da escola. E na época, assim, a gente já tinha pesquisado que a solução era fazer um telhado. Né? E graças a Deus a gente conseguiu fazer. Né? Essa é uma coisa também que para mim me traz muito orgulho, porque eu acho que a educação, a condição da educação, né, o ambiente escolar tem que ser priorizado, né? Assim, para dar para as crianças a possibilidades iguais, né? Independente de origem, né? Cada criança acho que tem que ter a possibilidade de se desenvolver, de aprender, de criar perspectiva de crescimento. Então essa também é uma coisa que me dá muito orgulho. Pegando o gancho que o senhor falou de creche, aqui em Macatuba tem fila para creche ou é zerado aqui? Pontualmente às vezes aparece alguma necessidade represada, mas é pequena, a gente consegue administrar. Mas o ideal é que a gente construa mais uma creche. A gente já tem pleiteado isso tanto no Ministério da Educação quanto aqui em São Paulo. Não tem criança fora da creche? Olha, pode ser que tenha sim. Mas se tiver um número pequeno, que a gente consegue fazer essa gestão dentro do próprio ano, né? Mas o ideal é que a gente construa pelo menos mais uma, para que a gente consiga garantir 100% da demanda. Né, e ter um pouco de folga, vamos falar assim, para um crescimento nos próximos anos. A creche aqui no município a gente tem uma gestão que é terceirizada, né, é a OSA, a Organização Santo Antônio de Ação Social, que faz a gestão das creches, e a prefeitura entra com o professor, né, o professor na sala de aula. Mas ainda assim, para a gente ter um pouco de segurança, o ideal é que a gente tenha mais uma, a gente está pleiteando isso para desde o PAR, né, do último PAR do Ministério da Educação, do MEC, tanto agora que abriu, a Secretaria de Estado abriu um diálogo com as prefeituras para entender as necessidades, a gente tem pedido isso também. Prefeito, o senhor é formado em Relações Públicas, pós-graduado em Gestão de Projeto e foi servidor público aqui na Prefeitura de 2002 a 2010, é isso? Isso. Considerando sua experiência nessa área, hoje, na sua equipe de secretariado, quantos são de servidores de carreira? Eu tenho 8 secretários, né? 2 são de carreira, a secretária da Saúde e a secretária da Educação, e a secretária Social é servidora aposentada da Prefeitura também. Então, de 8, 3 têm origem nas carreiras aqui da Prefeitura. E quais critérios foram utilizados para nomear esse secretário? Foi muito uma questão de perfil, de aderência de perfil ao plano de governo, pensando nos desafios que a gente tinha para fazer. Eu tinha um compromisso muito forte na campanha com a renovação, né, de trazer novos quadros, e aí não é demérito nenhum de quem passou aqui antes, né, não é nesse sentido, mas é no sentido de que a renovação, acho que oxigena, né, traz novas ideias, traz horários diferentes, acho que isso enriquece, né, a gestão. Então foi assim, foi muito uma questão de analisar perfil e experiência, né, experiência profissional de cada um. Então eu tenho no desenvolvimento uma secretária que é de iniciativa privada, aposentada, fez carreira em grandes empresas. Tenho na Secretaria de Gestão Profissional de RH, que trabalhou, né, em várias usinas, trabalhou em grandes empresas. Também a gente tinha essa preocupação especial com a área de recursos humanos, que foi a área que eu trabalhei aqui na Prefeitura, né, quando eu fui servidor de carreira. Então, na área de controladoria também é um profissional que é formado em engenharia, que trabalhou nesse tipo de atividade, né, na iniciativa privada. Então, foi muito essa questão de experiência, né, experiência profissional de cada um, formação, né, e aderência mesmo ao plano de governo, aos desafios que a gente tem. Eu acho que eu devo ter sido o prefeito que menos trocou secretário em 3 anos de gestão, né, porque dos 8 só tive uma mudança só, que foi bem no começo do governo. E pretende ter alguma mudança, oxigenar o governo normal? Não. Com esse time a gente vai até o final desse mandato. Eu tenho assim, uma proximidade muito grande com todos eles, Javier. Você tem ideia, toda semana, todo dia eu converso com um secretário no final do expediente. Então cada dia, com exceção dos que estão aqui no passo, né?
mas todo dia eu recebo um secretário externo para a gente fazer um acompanhamento, trocar ideia, entender o que está acontecendo, cobrar, né, coisas, entregas também. E semanalmente a gente tem reunião de secretários. Então é um time que está bastante entrosado, sabe? E eu acho que esse ambiente, né, esse entrosamento é importante, até por conta desse ano aqui que a gente tem entregas para serem feitas e mais as restrições do calendário eleitoral. Então é um ano bem achatado, né, para a realização na prefeitura. Então a gente vai com esse time. Durante sua campanha em 2020, você disse que pretendia implantar um código de conduta no serviço público. O senhor conseguiu implementar esse código de conduta? Quais foram as principais medidas adotadas? Esse é um dos desafios que ficaram em aberto, que a gente realiza ainda em 2024. Né? A gente fez assim, uma reestruturação grande na área de recursos humanos. A gente criou uma área de treinamento e desenvolvimento pessoal que antes não existia. A gente criou o cargo de técnico de segurança do trabalho. Então a gente fez várias mudanças na estrutura do RH para conseguir dar conta de uma demanda, né, dessa também, para a gente trabalhar a questão de conduta. Né? Porque uma coisa está ligada à outra, né? Não teria como a gente ter o código de conduta, mas não ter uma área de treinamento para cuidar da capacitação do servidor dentro desse código de conduta. Né? Então, por isso que eu falo que às vezes a gente teve que dar alguns passos para trás para conseguir criar a base para realizar algumas coisas do plano de governo. E eu acho importantíssimo, né? O código de conduta, eu vivenciei isso na iniciativa privada, eu acho que isso é importantíssimo. Ainda mais no meio público, né, que a gente aqui todo mundo trabalha para o povo, né, todo mundo aqui é remunerado com recurso público, né, então eu acho que isso é importantíssimo e a gente avança agora em 2024 para implantar. Uma das coisas que o senhor também prometeu em campanha é reduzir o número de secretarias. Quantas eram no governo passado e quantas são no atual governo? Eram 16, né, e hoje são 8, a gente cortou pela metade. Até essa reestruturação foi uma coisa que a gente conseguiu aprovar ainda no final do mandato passado. Como isso era um compromisso que eu tinha assumido, né, muita gente me aconselhou na época, de não mexer na estrutura. De, assim, não mexe. Tipo assim, nomeia 8, né, mas deixa os outros 8 em aberto. Mas eu acho que é importante a reestruturação formal dentro da lei para sinalizar para a população o primeiro cumprimento daquilo que a gente se comprometeu na campanha, né? E a outra que, assim, internamente a prefeitura precisa se ajustar a essa realidade de 8 secretarias, né? Então a gente fez uma redução pela metade desse número. Você tem uma ideia de qual o valor que foi economizado com essa redução de secretaria? Porque não é, às vezes, não tem números, dados, mas às vezes não é só o cargo de secretariado que deixa de existir, mas também tem tem o cargo de chefia e os que são comandados, que ali também diminui. Você tem ideia de valor, de quantos conseguiu economizar? E onde esse dinheiro, já aproveitando, onde esse dinheiro foi aplicado? Esse recurso acaba ficando dentro do quadro de pessoal, que a gente conseguiu ampliar, né, o número de servidores, tinha uma defasagem, né, de servidores na prefeitura, e o nosso índice de comprometimento de folha de pagamento, né, que é um índice que é importante, né, pela questão fiscal, hoje ele é mais baixo do que era quando a gente entrou na prefeitura. Então, um secretário, ele custa, se eu não me engano, acho que em um ano a gente economizou R$75 mil no primeiro ano. Então é mais ou menos por isso. Secretário? No geral. No geral? Aí é até uma coisa que às vezes as pessoas questionam, né? Que houve assim, um aumento de gratificação. Né? Teve algumas coisas, alguns desvios que a gente corrigiu. Por exemplo, vou dar 2 exemplos, assim, o motorista socorrista e o coletor de lixo. Né? Essas pessoas, antes eles ganhavam hora extra, sem fazer. Tinha uma hora extra fixa, o que é ilegal. Né? A gente criou uma gratificação para o coletor de lixo e para o motorista socorrista. Então, houve sim um aumento, né, de gratificados, vamos falar assim, mas para corrigir alguns desvios, né? E algumas reestruturações de secretaria mesmo. Né? Antes, o Chever tinha um perfil aqui na prefeitura de que as decisões eram muito centralizadas, principalmente o controle financeiro da prefeitura. Então, às vezes, o secretário ele perdia recursos da secretaria dele sem saber, porque era tudo centralizado na prefeitura. Então, o que a gente trabalhou muito foi para que as secretarias sejam, de fato, secretarias. Né? Então assim, tinha secretaria que não tinha um coordenador administrativo, que é quem faz, né, essa gestão, né, de acompanhar o orçamento, de acompanhar as compras, né, esse tipo de coisa.
Então a gente teve que fazer esse movimento, né? E assim, é importante assim, né, enfatizar que todos esses cargos de segundo escalão, vamos falar assim, são ocupados por profissionais de carreira. Né? Então, assim, o que eu trouxe, né, de fora da prefeitura para cá foram só os 8 secretários, o diretor do PROCON e o assessor de imprensa. E aí dos 8 secretários, 2 também são de carreira, que também é uma exigência legal. Né? 20% dos secretários, isso também está na lei, necessariamente precisam ser de carreira da prefeitura. Hoje a prefeitura está em que nível o limite prudencial? Em torno de 36%, né? 36% a 40%. O senhor, quando você tirou lá, você tinha 16 secretarias, reduziu para 8, você não acredita que houve assim, uma perda de qualidade no serviço público em razão de muita atribuição ao mesmo secretário? Eu acho que algumas coisas a gente talvez tenha que rever sim, viu, Xavier? Eu sou bem aberto assim, a questão de reavaliar, né, esse tipo de coisa. Mas a gente mexeu muito em secretarias que eram muito pequenas. Então, assim, vou dar 2 exemplos, né, esporte e cultura. Eu lembro, quando eu era vereador, eu acompanhava muito a execução do orçamento. O esporte tinha 500 mil de orçamento, né, 120 mil era para pagar o subsídio do secretário, né, falando no orçamento anual da secretaria. Então, assim, não era uma unidade que tinha porte, né, no meu entendimento, para ser uma secretaria. Né? Então, é por isso essa organização para reduzir. Então, assim, o que a gente fez, essa aglutinação que a gente fez foi muito pegar secretarias pequenas, né, para compactar. As maiores, assim, as mais robustas, né, principalmente saúde e educação, essas não são possíveis de você agregar nada, porque assim, a demanda é muito grande. E assim, acabava sendo uma comparação até um quanto injusta entre secretários, né? Porque você tinha tipo, o secretário da educação, que tem quase 200 funcionários, né? E uma secretaria com 7. Então assim, era um negócio assim, era muito desigual, né? Então foi mais nessa linha. O que eu acredito que talvez a gente tenha que rever é a questão da CEDURB, né? Que é a secretaria que ela assumiu a questão dos serviços públicos, limpeza, transporte circular, transporte no modo geral, educação, saúde, engenharia, obras, assim. Então essa é uma secretaria de uma estrutura muito grande. Né? Lógico que assim, as coordenações elas cuidam da rotina, mas talvez assim, em termos de organização de serviço, talvez no futuro é uma questão de reavaliação. Né? Assim, de bate-pronto seria uma que eu colocaria assim, que a gente poderia analisar. A gente até tentou criar a Secretaria de Segurança Pública, né, no ano passado, que era a ideia de levar para essa secretaria coisas assim que estão relacionadas à segurança pública, mas estão dispersas em outras secretarias. Né? Essa secretaria ficaria responsável, inclusive, pelo projeto de vídeo monitoramento, que a gente está em fase de licitação de algumas coisas, né, de alguns equipamentos. Mas a Câmara rejeitou a proposta. Né? No meu entendimento, a gente precisaria de alguém com expertise em segurança, principalmente porque a gente observa assim, um crescimento muito grande de furto, né? De furto de tudo que você imaginar, né? Principalmente coisas de metais na prefeitura, né? Motor, rede elétrica, enfim, alambrado. Né? Assim, a gente passou, eu acho que todo mês a gente tem pelo menos 3 boletins de ocorrência relacionados a furto de alguma coisa da prefeitura. A gente teve a questão da segurança nas escolas, que foi um assunto que veio muito à tona no ano passado. Então, eu acho que falta dentro da prefeitura alguém com expertise em segurança pública, inclusive para dialogar, né, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, né, em termos de igualdade de conhecimento, né, para falar sobre isso. Mas foi uma proposta que a Câmara rejeitou, e aí eu respeito a decisão da Câmara e a gente segue como está. Aproveitando que você está falando da Câmara, o senhor foi vereador 4 anos, e no vídeo que eu vi do senhor de campanha, o senhor disse que participou de 3 CIs quando o senhor era vereador. O que motivou aquelas 3 CIs que você, comissão de inquérito que você participou? Que fim deu? Se tratava do quê? Cada uma teve um contexto diferente, né? A primeira foi a do Distrito Industrial, que foi uma denúncia do munícipe relacionado a alguns imóveis, né, que a prefeitura tinha feito a doação, né, para empresas no passado, e ele relacionou, inclusive, quais eram os imóveis que ele estava denunciando, e a gente fez um trabalho em cima dessas empresas, né, que esse município fez a denúncia. Essa CEI ela resultou
num processo, numa ação do Ministério Público, né, com base nas informações que a gente colheu, que obrigou a Prefeitura a entrar com uma ação para retomar o imóvel de uma empresa. Né, isso está em fase final, está em terceira instância, a Prefeitura já ganhou em primeira e em segunda, então em breve isso deve transitar em julgado e o imóvel retorna para a Prefeitura. A segunda foi do sistema de abastecimento. Né? Haviam várias queixas, várias reclamações e algumas coisas assim, que funcionários da empresa diziam que eram, vamos falar assim, desvios, né, internos da empresa não desvio financeiro, mas assim, coisas erradas acontecendo na empresa. Essa daí foi bem peculiar porque eu sempre tive um diálogo muito bom, né, com esse prefeito, com o Marcos. E eu alertei várias vezes sobre essa questão, né, porque havia muita conversa sobre isso, né, e que se isso fosse parar na Câmara como uma denúncia, ia acabar se transformando numa SEI, como de fato se transformou. Também a gente foi feita uma coleta de dados, né, na verdade assim, foram muitos dados passados, né, pela empresa para a Câmara. O relatório foi encaminhado para o Ministério Público, não teve desfecho ainda, né? Ainda está na nossa do Ministério Público. E a terceira foi sobre a festa do peão de 2017, que essa eu não fazia parte da comissão, mas aí teve um membro que pediu para sair, e aí na época nenhum vereador se propôs a assumir essa vaga, e aí eu assumi essa vaga que foi aberta, né, para poder fechar, né, a quantidade de membros da SEI para poder tocar. Essa ela foi encaminhada para o Ministério Público. O Ministério Público decidiu pelo arquivamento, recente também, né, essa decisão do arquivamento, então está encerrado. Hoje quem enfrenta uma SEI é o senhor, em relação ao velório municipal, onde vereadores falam de superfaturamento, a obra começou com um orçamento de 150 mil e hoje está quase R$500 mil. Como o senhor se sente diante de tais acusações e diante dessa SEI que o senhor está enfrentando? Na verdade, eu respeito a posição da Câmara, né, porque na verdade é a segunda SEI que a Câmara instala. Foi instalada no começo do mandato também, relacionada ao cemitério Parque, ao novo cemitério, que foi arquivado também. Mas especificamente essa sobre o velório, assim, eu acho que faltou um pouco por parte da Câmara de entender melhor o que estava acontecendo, né? Porque assim, houve ali um atraso de obra, e eu acho que essa foi o principal fator que levou, né, a isso, que foi uma questão de orçamento. Né? A gente precisava suplementar o orçamento, isso é uma prática super comum, né, na administração pública. A gente mandou isso para a Câmara retirou isso de pauta, sabe, assim, o que ia protelar e atrasar mais a obra, a gente fez por decreto, só que quando a gente foi executar, a nossa equipe administrativa, a equipe técnica interna aqui da Prefeitura, percebeu que estava na ficha errada. E aí é tudo questão contábil. Né? Estar na ficha errada implica que a gente não pode, a gente tem o dinheiro, mas a gente tem que reclassificar ele para poder executar. Então a gente mandou um novo projeto, fazendo essa correção para colocar na ficha correta, e aí foi pedido tirado de pauta, entrou o pedido da SEI. Eu, de verdade, assim, sinceramente, eu estranhei a velocidade com que a SEI foi implantada. Né? Eu, até como ex-vereador, os outros processos de instalação de comissão de inquérito, inclusive os que eu participei, houve assim, tentativas anteriores de esclarecer a situação antes da abertura da comissão. Mas, assim, até como ex-vereador, eu respeito a Câmara, a gente tem passado as informações que eles estão pedindo, né? Foram feitas, acho que 2 requisições de informações, a gente respondeu a primeira, a segunda requisição chegou essa semana, né? A gente está no prazo, deve responder ainda até o final de semana, no começo da semana que vem. Houve um erro de projeto, porque a previsão é de se gastar 150 mil, e agora já se aproxima de R$500 mil. Houve um erro inicial de projeto? O que aconteceu com essa mudança de valor? Não, na verdade não houve um erro, houve uma mudança de escopo. Né? Era uma reforma que era mais simples. Na verdade, assim, quando a gente decidiu fazer a reforma do velório, primeiro era uma reforma necessária. Tá? Inclusive o Tribunal de Contas chegou a cobrar a Prefeitura relacionada à estado de conservação do velório. A gente tinha desenhado um escopo de reforma. Qual que era a nossa ideia inicial? A gente tem 2 salas velatórias aqui no centro. Qual que era a ideia inicial? A gente vai
fazer um lado, termina e faz o outro, para não ficar sem sala velatória, né, disponível. Só que é impossível trabalhar desse jeito, porque assim, mesmo que você isole um lado e vai trabalhar do outro, se está tendo um velório e uma obra do lado, é indelicado demais, assim, o barulho, esse tipo de coisa a gente não consegue, né, isolar. Então a gente percebeu que não dava para trabalhar quando tinha velório. E aí, conversando com as funerárias, houve a disposição das duas, em cada uma assumir os seus velórios, né, até que a obra ficasse pronta, para a gente poder fechar o velório e fazer a obra de uma vez. A gente estava completando a primeira etapa, vamos falar assim, a primeira etapa da obra, quando houve a ideia da gente aproveitar, já que o velório está fechado, da gente aprofundar um pouco esse escopo de obra, né? Principalmente a questão dos banheiros, que era uma coisa que a gente não ia mexer no planejamento inicial. Então, por isso que houve a necessidade do aumento de recursos, né? Mas foi no sentido de aproveitar, já que o velório está fechado, para que no futuro não tenha que fechar novamente para fazer uma nova obra, e a gente sabe, né, que vai causar um transtorno futuro de qualquer forma, né? Então a ideia é essa, era aproveitar o momento, já que o velório já está fechado, para a gente fazer uma obra maior, né, com mais itens, né, para serem recuperados. Hoje, qual a situação do velório e há uma previsão de entrega? Hoje a obra está parada, porque a Câmara não aprovou ainda essa questão contábil e orçamentária, né? Inclusive eu pedi que isso fosse incluído na pauta de uma sessão extraordinária, não foi incluso, não foi votado. Então a gente depende da Câmara, né? A gente tem que aguardar a Câmara deliberar sobre essa questão orçamentária para a gente poder retomar a obra e concluir. Ela está por detalhes, então assim, são coisas mais de acabamento, né? Principalmente a questão do banheiro, né? Que é o que não estava no escopo inicial. Então eu acredito que quando retomado, em cerca de 2 meses a gente termina essa obra, né? Mas a gente precisa aguardar primeiro a Câmara deliberar sobre o projeto que está lá de suplementação orçamentária. Algumas semanas atrás eu estive no outro velório do cemitério novo, né? Que é municipal também. Por que aquele velório não está sendo utilizado? Eu estive lá, segundo informações que eu colhi no local lá, que o velório estava bom. Agora, recentemente, acho que foi vítima de furto lá, estavam recolocando os equipamentos furtados, né? E por que não é utilizado lá para velar as pessoas? Quando a gente recebeu aquela obra, ele não estava 100% concluído, ele era um galpão, né, assim, uma grande sala, e aí precisava de instalação de divisórias, algumas obras internas para a gente ter de fato ali um velório, né. Isso foi uma coisa assim que acabou não sendo priorizado, porque a gente já tinha o velório aqui do centro funcionando e que atendia, né. Então foi uma questão que de início, vamos falar assim, início de governo não foi priorizada por nós. Quando a gente teve essa questão do fechamento, a gente percebeu que uma das funerárias não conseguia atender a demanda de velório, né? Então aí a gente começou a fazer ali o projeto para terminar, né? Para fazer as paredes internas, para arrumar a parte elétrica, né? Que havia sido furtada, para melhorar a questão do abastecimento, porque a rede de água não chega naquele cemitério, né? A gente precisa encher a caixa d'água dele com um caminhão-pipa. E aí a gente está fazendo isso, agora foi licitado recentemente, agora a gente terminou a licitação de imóveis, né, de compra de imóveis para colocar lá, então a gente acabou acelerando isso por conta do fechamento, né, do velório do centro. Mas é uma questão que não foi priorizada de início, porque o velório do centro atendia a demanda, né? Então é uma questão que agora também a gente está resolvendo e logo também ele vai estar pronto para uso. Tem uma previsão assim mais ou menos? A gente só está aguardando chegar nos móveis. A gente assinou o contrato no final do ano passado, né, da compra dos móveis, prazo de entrega é 60 dias, né, mas geralmente entrega antes disso. Vamos falar de uma coisa boa. Ontem o senhor postou na sua rede social que o senhor assinou um convênio com o Ministério da Cidade, R$500 mil de verba para recap. Já tem uma previsão de onde será, quais as ruas serão recapeadas, bairros? A gente tem, a nossa engenharia tem uma lista, vamos falar assim, das ruas que necessitam de recapeamento e o grau de comprometimento de cada uma para a gente priorizar onde precisa mais, né, quando chega esse tipo de recurso. Como o recurso federal, o recurso federal ele tem uma questão que o estadual não tem, que ele observa a acessibilidade. Então, por exemplo, a gente não consegue aplicar esse recurso numa rua que os moradores tenham alterado muito a calçada. Sabe aquela rampa, de repente sai da garagem e vai até o meio fio e aí cria um obstáculo e tal.
a gente não consegue usar esse recurso para fazer recap em ruas que tenham calçadas com esse tipo de obstáculo. É uma questão que são normas do governo federal, né, de respeito à acessibilidade. Mas a gente tem uma lista já assim, de ruas, né, que demandam recapeamento. Agora a pessoa da engenharia faz essa vistoria em loco para ver se as ruas que atendem a questão da acessibilidade, para a gente poder ser assertivo no projeto, né, não ficar mandando o projeto e o projeto voltando. Mas a gente tem assim, uma prévia já, a gente tem a Avenida Brasil, que é um trecho da Avenida Brasil que já há muito tempo precisa de recapeamento, tem alguns trechos do Distrito Industrial, tem algumas vias assim, bastante necessitadas. Agora essa questão de ajustar, né, o perfil, né, as características do local de acordo com aquilo que a gente pode incluir no escopo desse projeto. Quando começa a ser aplicado esses recursos no mercado? Agora sim, a gente finalizando a etapa onde a gente assinou o convênio ontem, então agora a gente precisa apresentar um projeto, quais são as ruas, né, que a gente vai recapear, a gente encaminha isso para a Caixa Federal, a Caixa analisa o projeto. Se não tiver nenhuma ressalva, nenhuma correção necessária, eles não pedirem nada de mudança no projeto, é rápido. O que às vezes assim, arrasta um pouquinho o convênio, essa tramitação, que a gente faz o projeto, vai para lá e pedem mudança, aí volta para cá, faz mudança, sabe? Então, às vezes, isso acaba comprometendo um pouco o andamento. No caso de recap, como é uma obra simples, né, tecnicamente mais simples, não costuma demorar muito, não. Mas a gente viu, assim, foi muito rápido. A primeira etapa de cadastro e tudo mais, a gente percebeu uma agilidade do Ministério e da Caixa Federal em correr para fazer acontecer. Então, eu acredito que vai ser liberado logo também, desde que o nosso projeto, né, esteja de acordo com as diretrizes do Ministério. Uma pergunta, prefeito. Hoje, a rede social, hoje em dia, é a voz do povo, eu diria, usa o Facebook para reclamar, grupos de WhatsApp. Sim. E isso é natural. E, logicamente, muitas vezes as pessoas até, no meu entendimento, erroneamente, ela reclama muito na rede social e não procura os canais oficiais para reclamar também. Então, fica um vácuo porque a prefeitura não tem braço suficiente para ficar monitorando os problemas nas redes sociais. Então, hoje a prefeitura, o senhor que é tecnológico, o senhor que é jovem, então está muito ligado à tecnologia, quais são os canais hoje da prefeitura que ela tem, eu não sei se eu falasse para o leitor, para o ouvinte, que está nos vendo, na verdade, né? Quais são os canais que a prefeitura tem de ouvidoria para as pessoas reclamarem, para não apenas reclamar na rede social, que às vezes o senhor não vai ver, o seu secretário não vai ver e ainda vai ficar no vácuo. Essa é a verdade. Quais são os canais hoje da prefeitura disponíveis para a população apresentar queixa, reclamação e sugestão? A gente, assim, acho que a maior parte desse tipo de demanda, Xavier, acho que vem da questão de conservação, zeladoria. Eu acho que a maior parte vem desse tipo de demanda. Essas demandas, a gente tem o 3298-9100, que é o telefone da Secretaria da SEDURB, que é por onde o morador pode fazer um protocolo, pedindo para tapar um buraco, para fazer de repente a rua ficou suja, precisa lavar, sabe, alguma coisa assim, caminhão pipa e tal. Esse é o principal canal, o 3298-9100. A Prefeitura tem uma ouvidoria também, que é possível acessar pelo site da Prefeitura. A gente está agora fazendo uma reformulação da ouvidoria, até a nossa intenção, a gente está conversando com a Câmara e com o IPREMAC, é ter uma ouvidoria independente para cuidar dos três órgãos, né, e aí não ser uma ouvidoria que funcione dentro da Prefeitura, né, que a gente faz uma ouvidoria, né, como manda... É isso, como manda as boas práticas, vamos falar assim, e como o Tribunal de Contas e o Ministério Público tem demandado da gente. Então a gente está caminhando para fazer essa mudança. Mas nas redes sociais da Prefeitura, as mensagens que são mandadas em inbox, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, são respondidas. Os postos de saúde, cada posto de saúde tem o seu WhatsApp próprio, de contato também. Muitas vezes por ali o paciente consegue até fazer agendamento, agendamento de consulta, agendamento de viagem, tudo isso a gente consegue resolver por WhatsApp. Tem o telefone central da Prefeitura, que é o 3298-9800, que é aqui no Passo, que por onde é possível falar, seja com a minha secretária, seja com a Secretaria de Relações Institucionais, para também fazer, muitas vezes, assim, esse meio campo. E eu
recebo muita coisa pelo e-mail, por incrível que pareça, é o prefeito@macatuba.sp.gov.br. Esse é um canal que todo dia chega alguma coisa e assim que chega a gente faz, né, essa distribuição interna para as secretarias tomarem providência. Eu acho que a questão das redes sociais, do WhatsApp, ajuda bastante, né? Às vezes assim, tem gente que comete algum excesso, né, que eu acho que é uma coisa de adaptação, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, na faculdade de comunicação, e naquela época, isso faz tempo já, mas naquela época a gente sonhava com um governo eletrônico, né, que hoje é uma realidade, né? Naquela época era o Orkut, né? Não era o Facebook, né? Então assim, mas naquela época, nas disciplinas de comunicação, a gente falava muito da questão do governo digital, de como seria, das inúmeras possibilidades, né? E hoje a gente vê isso acontecendo. É lógico que isso traz uma facilidade maior para o cidadão poder reclamar, poder, né, externar, né, o seu desconforto com alguma situação, mas eu acho que exige de nós, né, que estamos hoje ocupando cargo público, mais resiliência também, né, e um entendimento de que isso faz parte, né, que isso é da natureza do cargo público hoje em dia, né. É impossível pensar em ser prefeito ou estar em qualquer cargo público hoje como era há 20 anos atrás, né. Quando eu trabalhava no departamento pessoal, a gente fazia portaria, decretos, esse tipo de coisa, e colocava no mural da prefeitura, né. Quem se interessava para ir até a prefeitura, no mural, para ler uma informação, né. Hoje não, hoje é um diário eletrônico, fez hoje, amanhã já está publicado, quem quiser consultar é possível. Muitas vezes, quando é alguma coisa assim que interessa, às vezes o pessoal printa e já começa a disparar. Então a informação hoje circula muito rápido e o cidadão hoje acho que ele sabe muito mais do que está acontecendo na prefeitura, né? Não só na prefeitura, né, mas nos órgãos públicos como um todo. Então isso é uma coisa positiva, né? Eu acho que vai da gente passar por essa curva de aprendizado, de ponderar quando é um excesso e quando é uma crítica fundamentada e que precisa ser resolvida, né, e encarar a realidade, né? Muitas vezes a gente tem que encarar a realidade, né? Às vezes a gente não tem como monitorar a cidade inteira. Então, muitas vezes, quando o cidadão relata para a gente que tem um problema, que tem um buraco, que tem uma luz apagada, né, ele está ajudando a prefeitura. Prefeito, obrigado pela entrevista. Estamos sempre disponíveis para o senhor, quando o senhor quiser anunciar qualquer coisa, só entrar em contato. Esse é o trabalho da imprensa. O trabalho da imprensa, né, se eu sou profissional de comunicação, você sabe que o trabalho da imprensa é cobrar, não é adular, não é bajular, ao contrário, é cobrar. Não quer seja publicidade. A prefeitura vai lá e faz anúncios institucionais. Do contrário, a imprensa cobra. Eu digo isso porque eu sou crítico. Então, é da minha natureza a crítica, mas eu acredito que a crítica tem que ser construtiva. Não pode ser aquela crítica que destrói. Eu mesmo já teci crítica ao seu governo em alguns pontos, mas espero que o senhor tenha entendido, compreendido, que nem foi o caso do CARS, por exemplo. A gente não falou em outra oportunidade, nós vamos falar no caso do CARS, na piscina pública do programa Pinhal, o senhor vai resolver isso daí, e assim como outros pontos que o senhor vai resolver da cidade. Não tenho a menor dúvida que se você tivesse condições, você resolveria. Mas tem que ter um orçamento, tem que ter um planejamento, e tem que eleger as prioridades. Então, deixo agora o final para o senhor dar suas considerações finais daquilo que a gente falou, daquilo que a gente deixou de falar. Aberta a palavra para o senhor. Não, João, eu que agradeço de novo, tá, a oportunidade de falar, né, com o Jornal Atitude. A gente tem sempre esse relacionamento muito próximo com a imprensa. Eu aqui já recebi canais os mais diversos, né, desde jornal, web jornal, já participei de podcast. Eu acho que sempre é uma oportunidade a gente falar, né, e prezar pela transparência daquilo que a gente está fazendo, né, em respeito ao cidadão, né, e eu concordo com você que o papel da imprensa muitas vezes é esse de cobrar mesmo, de cobrar explicação, de cobrar informações para dar para a população uma resposta, não para o prefeito, né, mas para a população, que no final das contas é quem elege o prefeito, é para quem o prefeito tem que trabalhar, e é para quem o público, e é para quem o jornal tem que informar, né? Então eu acho que essa proximidade, assim, né, ela ajuda muito, e eu deixo aqui as portas da prefeitura abertas, né, para o jornal, para sempre que for necessário a gente prestar os esclarecimentos, falar com você, falar com a sua equipe, para a gente manter sempre a população bem informada. Obrigado novamente e até a próxima.